Agora, década de 70. A década de 70 nós vamos falar sobre a evolução mundial e também a evolução do que aconteceu no Brasil em cima daquela ideia do Zeferino Vaz com relação à Unicamp, né? Como a gente falou, a ideia dele era fazer pesquisa aplicada também. Então, em 1970, a Corning desenvolve a primeira fibra com perdas de atenuação suficiente para viabilizar o seu uso em comunicações. Quem é a Corning? Já ouviram falar da Corning? A Corning é um dos maiores fabricantes de vidro. Eles fabricam vidro de tudo quanto é tipo. Inclusive aquele vidro que você usa no celular, aquela película, aquele vidro que tem a tela do seu celular, que o pessoal chama de Gorilla Glass, aquilo ali é feito pela Corning, desenvolvido pela Corning. A fibra ótica, a Corning é um dos maiores fabricantes de fibra ótica. Eles trabalham também em lentes oftalmológicas, lentes para óculos. Eles trabalham na parte de materiais vítreos para uso em cozinhas, por exemplo, em uso doméstico. Existe uma marca, o pessoal que é mais antigo conhece, chamada Pirex, que eram uns pratos de vidro chamado Pirex. Foram todos eles desenvolvidos pela Corning. Então, a Corning é um baita no fabricante, um especialista em vidros. E, na ocasião, três cientistas da Corning, chamados Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schutz, eles obtêm fibras com baixas perdas, da ordem de 20 dB por quilômetro, e chamaram isso daqui de guia de onda, Optical Waveguide Fiber. Então, aquilo que o Kahl e o Rockman previam, fibras com 20 dB, o pessoal da Corning chegou. 20 dB por quilômetro, isso em 1970. Agora, vocês viram no slide anterior que o pessoal do Japão, lá, da NSG e da NEC, eles chegaram em 1975 a fibras da ordem de 6 dB, lembra? Então vamos dar mais um pulinho aqui. Então nós vamos para 1971 no Brasil. O que aconteceu em 71? O Zeferino Vaz conseguiu repatriar o José Elis Ripper, o Ripper, que ele deixou o Bell Labs. Ele trabalhava no Bell Labs, no desenvolvimento de lasers semicondutores. Ele conseguiu trazer esse cientista aqui para o Brasil. E, ao mesmo tempo, ele também já tinha trazido outros especialistas, não necessariamente brasileiros, e no caso aqui o indiano, que era o Patel, o Navin B. Patel, que é esse senhor aqui do meio da foto. Então, essas duas pessoas, em conjunto, eles criaram o grupo de dispositivos semicondutores, que era lasers semicondutores, dentro do Instituto de Física da Unicamp. Na Unicamp, a maioria dos prédios eles têm nome memória, né? Memória em, como a gente diz, em reconhecimento a muitas personalidades. Então, o Instituto de Física da Unicamp ele se chama Instituto de Física Gleb Vatagin. Então, essas duas pessoas aqui fundaram esse grupo aqui. Na sequência, 1972, um ano depois, o que aconteceu em 72? Em 72, na época do governo militar, o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, foi criado a Telebrás. A Telebrás era a empresa holding, era responsável por organizar todo o sistema telefônico no Brasil. A gente tinha muitas companhias municipais, muitas companhias regionais. Essas companhias foram aglutinadas, foram reunidas e se tornaram basicamente uma operadora por estado. Telesp, Telerge, Telemig, Teleceará, Telealagoas, Teleamazon, Telesc, Telepar, como a gente diz, a Teleperto e a Telelonge. E todas essas empresas eram vinculadas à Telebrás. Então, a Telebrás era a empresa holding. Então, em 1972, foi criado a Telebrás. Quando a Telebrás foi criado, ele já tinha objetivo. O objetivo era criar um centro de desenvolvimento de tecnologia em telecom. E o que era a ideia da Telebrás fazer com esse centro de desenvolvimento? Era investir, a ideia deles inicialmente era investir em pessoas, em grupos acadêmicos, ou seja, em universidades, fazer a formação de uma massa crítica, do pessoal que tivesse pensamento, massa encefálica, tivesse alinhado aí pessoas extremamente capacitadas para começar a poder fazer pesquisa e desenvolvimento dentro desse centro de desenvolvimento de tecnologia. Então, em 72 foi criada a Telebrás e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, que a gente vai conhecer como CPQD, ele ficou um pouco mais para frente. O pessoal esperou aparecer essa massa crítica, essas pessoas e cientistas que tivessem capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento. Nessa mesma ocasião, chegou na Unicamp uma outra sumidade, outro cientista muito reconhecido no exterior, chamado professor Sérgio Porto. Ele deixa a Universidade de Sutton, em Califórnia,
e ele chega na Unicamp com a ideia de criar um projeto na área de fibra ótica. Então ele veio polarizado já, ó, vamos criar um grupo, vamos fazer alguma coisa na área, no segmento de fibras óticas. Em 72, a Corning obtém fibras agora com atenuação na ordem de 7 dB por quilômetro. Vocês lembram que em 75, a NEC com a NSG, conseguem as fibras na ordem de 6 dB. Aqui, 3 anos antes, o pessoal chegou a 7 dB. Em 73, um ano depois, o Bell Labs, os laboratórios Bell, que são da AT&T, americano também, eles conseguem fibras na ordem inferior a 2,5 dB por quilômetro. Então, vocês veem a evolução que teve a fibras óticas nos anos de 1960 e 1970. Em 1970, nós estamos no começo, nós estamos em 73 ainda, hein? Em 73, a Telebrás, ela, dentro daquela filosofia de fazer pesquisa, desenvolver e criar massa crítica, né, o pessoal aí começar a treinar, ela pega e faz 3 convênios. Ela criou 3 convênios, onde ela colocaria dinheiro, faria contratação de pessoal, compra de equipamento e montaria laboratórios. Ela fez isso com 3 contratos inicialmente. O primeiro contrato foi com a PUC do Rio de Janeiro. A PUC do Rio de Janeiro, no projeto da área de antenas. E ali teve muitas coisas que foram desenvolvidas, inclusive algumas antenas aí, dessa época aí, estão sendo utilizadas até hoje. As antenas que foram utilizadas em Tanguá, na base terrestre da Embratel, para recepção de satélite, tem muitas antenas ali que vieram dessa época aí, desse desenvolvimento. Então, eles eram muito fortes na parte de RF e de antenas. Foi assinado um segundo contrato, no caso com a Unicamp, que seria para a parte de transmissão digital, cujo coordenador era o professor Regi Scalabucci. E aqui foi feito com o Departamento de Engenharia da Unicamp, não era com o Departamento de Física. Aqui que foi feito com o Departamento de Engenharia, aonde foi desenvolvido os equipamentos da hierarquia PCM. Então foram o PCM-30, o PCM-120, o PCM-480 e começou-se também a desenvolver o Elo 34. Então começou na Unicamp o desenvolvimento, as pesquisas básicas relacionadas a esses equipamentos de transmissão. Então aqui nós estamos falando de equipamento, não estamos falando de dispositivos, que seriam os lasers, seriam as fibras óticas. Isso ficou com o pessoal de física. E também foi criado um outro contrato, assinado um outro contrato, Sistema de Comunicação por Laser, cujo responsável aí, o coordenador seria o professor José Ripper. Isso em 1973. Daí nós chegamos em 1974. Em 74, a Unicamp ela tem um novo projeto que foi aprovado pela Telebrás. Daí seria um subprojeto chamado Fibras Óticas. As fibras óticas foi criado um subprojeto que era vinculado ao projeto de comunicação por laser, cujo responsável era o José Ripper. Então, nesse caso, a gente já tinha 2 componentes que fazem parte do sistema óptico, que era o laser semicondutor, e a fibra ótica, enquanto a engenharia estava desenvolvendo os equipamentos. Então, os 2 componentes fundamentais do sistema de comunicações óticas já estavam contemplados. O que aconteceu? O Sérgio Porto, aquele que a gente falou que chegou ao Brasil, lembra que queria criar um grupo de fibras óticas, ele pegou e imediatamente ele formou um grupo chamado Grupo de Fibras Óticas, que era inicialmente composto pelo professor José Mauro Leal Costa, eram 4 pessoas, tá, que formavam esse grupo aqui. Ele formou esse grupo. Então, o primeiro era o professor José Mauro Leal Costa, o segundo era o americano James Moore, o terceiro era o indiano Ramakan Rivastava, e, por último, um holandês chamado Erik Brochov. Essas pessoas, eles eram referência no exterior. Eles trabalhavam em universidades no exterior, em órgãos de desenvolvimento, órgãos de pesquisa. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram altamente qualificados. Então, esse grupo estava entre os pioneiros do mundo na área de pesquisa de fibras óticas. Então, o que aconteceu? A gente alavancou, a gente deu um passo. Quando a gente montou o grupo, nós não montamos esse grupo com pessoas que estavam começando a aprender agora. Nós trouxemos as pessoas que sabiam, que vieram para cá e começaram a criar, a desenvolver esse conhecimento junto às demais pessoas que faziam parte desse grupo. Em 1975 aconteceu a primeira conferência europeia de comunicações óticas, que foi realizada na Inglaterra. Hoje, todo ano, basicamente todo ano, ou cada 2 anos, se não me engano, existe ainda essa conferência, onde o pessoal se reúne e trata aí das diretrizes para que lado que vai
o desenvolvimento das comunicações óticas. Nesse trabalho aqui, a Corning ela apresentou uma metodologia de como poderia ser feita, como poderia ser obtida a fibra ótica. E no caso aqui era o MCVD, que é um processo que foi proposto pela Corning, que é a deposição de vapor química modificado. E no meu canal lá tem um vídeo também que aparece isso daí, como que é que funciona, aparece o torno ali fazendo a preforma, né, que a fibra ótica ela é formada por uma preforma, que é a mãe, vamos chamar a mãe da fibra ótica, depois essa preforma é colocada num torno, numa torre, e essa torre ela faz o puxamento que sai nas dimensões do fio de cabelo, que é a fibra ótica. Então no meu canal tem isso daí também, tem bastante detalhes lá para vocês. Eu estou fazendo exatamente isso, estou dando uma pincelada geral, estou abrindo a mente de vocês, despertando a curiosidade de vocês, para que vocês vão lá no canal e lá vocês obtêm as informações mais detalhadas.